A minha pesquisa já vem se desenvolvendo sobre Leonardo Bruni, e eu vou começar dividindo mais ou menos em dois momentos, porque é um texto um pouco maior. Então eu pensei em dividir assim, né, apresentar um pouco essa questão do tradutor Leonardo Bruni, porque todo mundo conhece o historiador Leonardo Bruni, o chanceler Leonardo Bruni, mas esse grande tradutor, que foi Leonardo Bruni, poucas pessoas conhecem, para depois passar para a forma nova que ele sugere para a tradução de Politeia para a República, que isso já foi falado aqui hoje, e é uma questão bastante interessante de como é que ele vai mudar esse léxico político, por que ele faz isso. Então, a minha investigação começou um pouco daí. Por que Leonardo Bruni propõe essa tradução e, nesse meio termo, por que ele resolve traduzir uma obra que já tinha sido traduzida pelos medievalistas, pela escolástica, e ele dá um outro formato para isso. Então, é um pouco sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Queria agradecer aos meus orientandos todos de Maquiavel, né? Assim, acho que eu preciso estudar mais persuasão, porque eu só consegui convencer que é o Mateus, para estudar Leonardo Bruni, enquanto todos os outros foram estudar Maquiavel e o Sérgio Lauro Quirino. Então, assim, de fato, né, assim, acho que eu vou fazer o mesmo curso que você fez no Opção, para ver se melhora essa performance. Então, eu começo aqui com uma citação, né, assim, do Eugênio Garim, e ele diz o seguinte: é necessário sublinhar o lugar excepcional de Bruni na cultura europeia do Quattrocento, um lugar que muitos historiadores continuam a não mesurar. Né? Então, é um texto dos anos 60, mas ainda assim, Leonardo Bruni é um autor pouco estudado, inclusive na história. Né? Assim, ele tem os volumes sobre as histórias do povo florentino, e a gente praticamente, né, ignora esse fato. Então, por isso, o exercício da gente trazer aqui também essas questões. Então, no século XV, o conjunto das obras de Bruni tornou-se bastante conhecido por uma série de edições que fizeram dele o humanista mais difundido deste século XV. 3 de seus trabalhos de juventude, a Laudatio, Dialogia e a tradução da Carta de São Basílio aos Jovens, foram fundamentais na história do humanismo. Não apenas porque elas entravam em ressonância direta com o contexto histórico e político de Florença, mas também porque tais obras elaboraram todo o programa ético, educacional e político de inícios da Renascença, dando um tom de estudos que estavam por vir e das críticas aos estudos considerados ultrapassados, ou seja, aqueles orquestrados pelos escolásticos. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui é que há, sim, uma disputa de campo entre a formação desses humanistas e essa tradição escolástica. Então, sem dúvida, não foi por acaso que as traduções brunianas de Homero, Ésquilo e Demóstenes, Xenofonte, Plutarco, Platão e, sobretudo, de Aristóteles, foram várias vezes editadas no Quattrocento e Cinquecento. São muitos os interesses de Bruni, chanceler de Florença e historiador, que publicou tratados teóricos sobre a guerra, sobre a educação, sobre a tradução, sobre a filosofia aristotélica, algumas biografias, assim como tem uma vasta correspondência oficial e privada, diálogos, uma comédia e uma novela, além de 31 traduções. Então, assim, de fato, né, Bruni tem uma carreira política e uma carreira de tradutor, né, sendo aí um tradutor de fato infatigável. E neste campo em especial, um crítico mordaz dos pressupostos da escolástica medieval, como eu disse, denunciando as formas corrompidas da transmissão da língua grega durante a Idade Média. É, portanto, consenso entre os analistas que as traduções brunianas abriram as portas para novas traduções do século XV. Eugênio Garim fala muito disso, Stefano Baldassari fala muito disso, né? Entre o próprio Rankes assumir isso, impulsionando na Itália um renovado interesse nas obras de Aristóteles, de maneira que até o final do século, quase todo o corpus havia sido traduzido novamente para o latim. Então eu insisto nessas traduções, sobretudo nas de Aristóteles, porque as traduções brunianas de Aristóteles irão substituir as traduções de Morber, por exemplo. Então é o Bruni, a tradução bruniana, que passa a ser usada nas universidades já no século XV. O desejo de conhecer melhor os mestres da retórica e da filosofia política, tantas vezes narradas por Cícero, deu início a uma jornada florentina por novas ou corretas traduções de autores como Platão, Demóstenes e Aristóteles. E é sobre esse momento tão criativo nas artes e nas letras que almejamos nos debruçar nessa comunicação. Período este, como ressalta novamente Eugênio Garim, de importância universal.
Se, portanto, os humanistas celebraram tanto os livros antigos, as bibliotecas, os textos redescobertos e os vocábulos, as letras humanas foram exaltadas porque se tornaram responsáveis pela formação do homem em sua dignidade mais plena. Se a escolástica havia criado um abismo entre as palavras e as coisas, os humanistas buscaram justamente reunir raiz e verbo. Em linhas gerais, a proposta humanista consistia em uma nova forma de abordar os textos e a história, pautada na análise rigorosa e no profundo conhecimento das línguas clássicas, da mitologia, da história, enfim, das lições morais da filosofia antiga. De acordo com Ronald Smith, letrados como Petrarca, Salutati, Brunio e Poggio Bracciolini compartilham a responsabilidade de ter estabelecido uma clara distinção entre a retórica, a cultura cristã e a pagã. O que diziam realmente os textos, sem a interferência dos comentários, enxertos ou um péssimo tradutor, como diz Brunio, essa é uma questão para ele, né? Se tornou a busca por excelência de toda uma geração de humanistas. Então, passada essa introdução, né, inicial, que o Gabriel não vai precisar fazer, que já foi feita aqui, que ele também vai trabalhar com o Brunio, assim, a ideia é mostrar para vocês que ele é um autor bastante vasto, bastante amplo, né, assim, passando da história para a filosofia, para as cartas privadas e públicas e por aí vai. Então, Brunio trabalha 10 anos como secretário papal e nesse período, né, ele vai traduzir um monte de coisa e logo a partir daí ele vai traduzir já em 1417 os econômicos, ele começa com a Ética a Nicômaco em 1417, os econômicos em 1419, obra então atribuída a Aristóteles, e a política em 1438. Então, não vou falar de todas essas traduções, mas meu interesse é a tradução que ele faz da política. Não de como é que o que ele está propondo com essa tradução. Então, antes de tudo, é importante destacar o relevo político associado à redescoberta da língua e retórica clássica, tendo em vista que o atento estudo da prosa e dos grandes autores, gregos e latinos, representava uma fratura com o pensamento e a linguagem da escolástica medieval. Como diz Stefano Baldassari, seu objetivo fundamental é a recomposição de uma língua para que se possa sair do rígido tecnicismo linguístico da filosofia medieval. Então, sim, são 3 os momentos em que Brunio se dedica com veemência à defesa dessas novas tradições aristotélicas. E ressaltando aí, né, assim, vários problemas, vários erros contidos nas versões realizadas pelo escolástica. O primeiro deles é quando defende a versão da Ética, entre 1418 e 1420, essa discussão se prolonga aí por muitos e muitos anos, é o que a gente chama de controvérsia alfonsiana, em que ele debate, né, assim, em muitas cartas a importância dessa tradução, relegando ao seu oponente, né, a oportunidade de se colocar, né, a oportunidade inclusive de traduzir esses textos ou comentar a tradução dos textos, já que ele não sabia grego, ele não tinha estudado em Florença, que era um problema, e ele não era um historiador, nem um humanista, ele era um cara da área de direito, ou seja, ele não tinha nenhuma formação possível para falar qualquer coisa sobre a maravilhosa tradução que o Leonardo Bruni faz. Então, essas cartas têm um interesse muito interessante, depois eu vou voltar nelas rapidamente, e já nesse momento o Bruni está ressaltando a importância de uma boa tradução, né? E que esse tradutor ele conheça tanto a língua de entrada quanto a de saída, ou seja, né, tanto grego quanto latim, e que ele conheça também e sobretudo a história, porque sem conhecer, né, as outras obras de Aristóteles, sem conhecer as outras obras, né, de Demóstenes e tudo mais, a pessoa não faz uma tradução de acordo com o que deveria fazer. Então, o meu objetivo é tratar desse segundo momento, sobretudo quando ele publica aí da interpretação correta, entre os anos 1426, 1424 e 1426, é nesse momento em que ele vai pautar já a questão da linguagem. Né? Olha, se os tradutores anteriores a mim, né, e ele não nomeia, ele não dá o nome, assim como ele não faz também em outros textos, como Vida de Cícero, que ele escreve, ou seja, ele ataca, mas ele não diz exatamente quem ele está atacando. Isso faz parte de uma tradição retórica mesmo do autor, que é repetida em vários momentos no próprio trabalho dele. Então, nesse segundo momento, em que ele escreve
esse tratado, porque ele teve que responder tantas críticas sobre a tradução, que ele escreve um tratado. Olha, eu não quis ofender ninguém, mas o meu objetivo é fortalecer uma tradução que contenha palavras em latim, apenas palavras em latim, sem nenhuma presença de elementos em grego. Então, isso, né, se torna um grande problema e ele cria, né, como eu disse para vocês, uma linguagem política nova, porque o desejo desse humanista é colocar a política de Aristóteles numa versão palatável, né, uma versão onde se entendam os principais vocábulos escritos ali, e principalmente as formas de governo e por aí vai. Então, após a sua tradução da Ética Nicômaco, do grego para o latim, e toda a polêmica gerada por ela, por volta de 1424, Bruni escreve esse tratado sobre a correta tradução que eu falei para vocês. Esse texto, em linhas gerais, porque não é só isso, né, que eu falei, ele ensina o caminho para fazer uma boa tradução, ou seja, ele ensina o ofício que um orador, que um tradutor precisa aprender para se tornar um tradutor, sem cometer os erros dos medievais. Então, o tratado se insere no contexto tanto do debate que estava em curso entre os humanistas italianos, Lorenzo Monati e Francesco Barbari, quanto na necessidade de se criar metodologicamente algumas regras para a tradução dos textos clássicos que começavam a circular de forma mais intensa nos inícios da Renascença. Então, só para vocês entenderem um pouco, né, não vou entrar muito nessa obra, porque o meu interesse é outro, só para vocês entenderem o que o Bruni está propondo de fato, ele diz o seguinte, né, entre os parágrafos 50 e 51, cito Bruni. E o que eu deveria dizer das palavras deixadas em grego, que são tão numerosas a ponto de a sua tradução parecer semigrego? E, no entanto, não há nada dito em grego que não possa ser dito em latim. Eu ainda daria vênia em algumas poucas tão estranhas e obscuras que não podem ser traduzidas comodamente em latim, mas deixar em grego aquelas para as quais temos ótimos vocábulos é uma grandíssima ignorância. Então, ele está falando desse tradutor que ele não cita, mas ele está dizendo que essa tradução não serve para nada. Ninguém sabe, né, quais são os vocábulos aqui. E ele continua. Por que deixar politeia em grego quando poderias e deverias ter usado a palavra latina res publica? Por que em 1000 passagens colocas oligarquia, democracia, aristocracia e ofendes os ouvidos dos que te leem com tão inusitados e desconhecidos nomes, quando para todos eles temos ótimos e usadíssimos vocábulos em latim? Pois os nossos latinos disseram, né, poder de poucos, estado popular e governo dos melhores, né, dos optimados. Portanto, é melhor dizer assim em latim ou deixar aquelas palavras assim como estão em grego? Eu acho que, né, essas duas citações dá para a gente entender bem o que o autor está pretendendo. Então, a partir dessa citação, podemos constatar que o esforço de tradução aqui mencionado diz respeito ao próprio texto da política, mais do que a da ética, que ele já tinha respondido nessas cartas que eu citei aqui para você. Durante 20 anos, a pessoa, né, justamente se defendendo e afirmando a importância dessa tradução. Já nesse momento, para o autor, não pode haver nenhum motivo para que se continuasse a falar de democracia. O tradutor estava consciente do que estava em jogo e, por isso, democracia, por exemplo, se torna governo popular. Aristocracia, governo dos melhores e assim por diante. Apesar das dificuldades de tradução do texto aristotélico e de alguns problemas encontrados por Bruni, tendo em vista que res publica, assim como politeia, significará às vezes um modo específico de governo, enquanto que outras vezes exprimirá um conceito geral no qual se inclui também a forma monárquica. Com ele, o vocabulário político se adapta à língua de uso e à realidade política presente, sem distância criada por termos sentidos como inadequados pelo autor. Então, a necessidade de entendimento conceitual e semântico de Aristóteles expõe a fraqueza do uso escolástico e literário da Idade Média, sobretudo após a edição de Morbeck. Então, aqui, né, eu não sei se o Zé já chegou, mas um texto que me ajudou muito foi o texto do José Antônio Martins, onde ele entra nesse mundo obscuro, né, das traduções do Morbeck, que ele está propondo um quadro bastante específico. Então ele traduz assim, né? Governo de um só, como ele vai traduzir como forma boa, regia potestas,
e a forma corrompida, tirania. Governo de poucos, ele vai colocar como formas boas a aristocracia e a forma corrompida, oligarquia. E politeia, ele vai traduzir por politia, né, como forma boa, e forma corrompida, democracia. Segundo Bruni, ninguém sabia exatamente, né, o que era o termo politeia, e o termo politia também fazia menor significado para eles. Então é como se estivesse trocando 6 por meia dúzia e ninguém vai entender o que está se dizendo ali, qual é o propósito de fato para Aristóteles. Então, para o termo aristotélico, politeia, Norbeck apenas a substituiu por politia, igualmente sem significado claro. E aí, como é que o Bruni traduz isso, né, assim, nessa edição da Política de 1438? Então, o governo de ele vai chamar de regia potestas, ou seja, ele mantém o vocábulo né, que já estava dado. Formas corrompidas, ele também chama de tirania. E aí temos aqui governo de poucos, ele coloca como optimático governante. E o governo da forma corrompida, ele chama de paucorum potestas. E o governo de muitos, a forma boa é res publica, e a forma corrompida, populares substatus. Para a tradição escolástica, o termo res publica raramente é usado por filósofos e teólogos em suas discussões sobre o melhor regime, e nunca no sentido de regime não monárquico. E a melhor forma de governo era, sem contestação, a monárquica. Em sua tradução da política, Bruni sabe que a escolha pelo conceito de influência ciceroniana mudaria a compreensão previamente estabelecida e endossada por séculos por sábios como Tomás de Aquino, Ptolomeu de Luca, entre tantos outros. Ao traduzir politeia como res publica e se opor ao uso de transliterações como politeia ou politia, Bruni se tornou a figura-chave para o surgimento na modernidade do novo significado de res publica como governo não monárquico. E essa é uma citação do próprio James Hunkes, em que ele assume isso diretamente. Assim, Bruni traz um elemento novo e fundamental para esses tratados. Então, para Bruni, a politeia se relaciona à comunidade política no mesmo sentido em que Aristóteles a entende. Cito: tais fatos demonstram que há várias espécies de cidadãos e que cada cidadão, em sentido absoluto, é o homem que partilha os privilégios da cidade, como está implícito em Homero, pois quem é excluído dos privilégios da cidade é como um estrangeiro domiciliado na mesma. Essa é uma citação, como vocês conhecem bem, da história. E ele vai definir, no início do seu livro 3, da Política, o gênero politeia. Ela designa, afirma ele, a ordenação das magistraturas soberanas de uma polis, a distribuição e relações dos diversos poderes dedicados à realização de seus fins, uma vez que é Estado-governo, não é o governo. Teríamos, assim, 3 regimes de governo que visam o bem comum: monarquia, aristocracia e democracia, e 3 desviantes: tirania, oligarquia e oclocracia, o governo da massa popular, voltados para interesses dos governantes, sejam eles os muitos, né, a multidão do povo, alguns ou apenas governos despóticos e não políticos. Então, Platão e Aristóteles, de uma forma bem geral, né, usaram politeia para significar qualquer regime ou constituição, ou regime, governo de muitos reto e o governo misto. No entanto, Cícero e os romanos geralmente não usaram a palavra república com o mesmo alcance que é coberto pelo grego politeia. Em particular, evitaram um equívoco fatal no uso da politeia introduzido na política de Aristóteles, que serve tanto para a forma de governo como para a melhor forma de governo. Então, o Bruni, em várias correspondências, ele cita esse problema. Né? Assim, se é difícil ler Aristóteles com uma boa tradução latina, imaginem ler uma tradução, né, latina com termos em grego que não significavam absolutamente nada. Então ele comenta isso mais uma vez, citando nessas cartas. O problema é que esse tipo de tradução inviabiliza a compreensão de um texto de Aristóteles. Para compreendermos como Bruni usa o termo res publica, é preciso entendermos, sobretudo, como Cícero utiliza em seu tratado da República, tendo em vista que o humanista usa a terminologia ciceroniana em sua tradução na política de Aristóteles. Eu já disse isso aqui uma vez, mas eu acho que ainda podemos afirmar que Bruni praticamente ciceroniza, né, Aristóteles,
que não é um problema, mas, né, assim, ele deixa, segundo ele, essa tradução muito mais fluida, coerente e legítima. Né? Ainda que o Tratado da República tenha chegado de forma fragmentada a Bruni no século XV, é fato que as formas de governo e o governo misto eram de conhecimento do humanista, chegam ao conhecimento de Bruni, seja por via platônica, aristotélica ou polibiana. Além disso, é importante frisar que o próprio Bruni cita explicitamente o livro 6 da República de Cícero em uma das suas cartas, justamente contra o espanhol Alfonso de Cartagena, já na mencionada controvérsia alfonsiana. Então, em 1438, em carta a Francisco Pisopasso, bispo de Milão, e um dos mediadores dessa contenda entre Bruni e o Alfonso de Cartagena, após eles defender mais uma vez a relevância da nova tradição da ética e, sobretudo, entrando em um debate sobre o método humanista de tradução, distante em qualidade e profundidade do método interpretativo usado por aqueles do direito, ou seja, ele está colocando a área do direito, quem trabalha com direito deveria ficar apenas na área do direito, vocês não teriam direito, né, de entrar na seara dessa discussão que está sendo feita, segundo Bruni, num patamar altíssimo, né, que impossibilita aí essa presença dos homens do direito, e aí, aliás, né, homens do direito vindos da Espanha. Se fossem de Florença, de Bolonha, eu acho que até irrelevava, mas vindo da Espanha é um problema. Então cito aqui, né, a carta em que o Bruni usa claramente, né, o livro 6. Então diz ele: caro Alfonso, todo geômetra e matemático é prisioneiro de um amor excessivo por sua pátria. Isso porque ele pensa que ela é grande. Com efeito, qual grandeza pode ter a Espanha quando toda a terra sobre a qual nós habitamos é como uma pequena ilha? Sobre este assunto, nosso Cícero diz claramente no 6º livro sobre a República: vês que a terra é habitada apenas aqui e ali, em regiões confinadas. E um pouco mais longe acrescenta: considerada como um todo, a região que vocês habitam, estreitando-se na região dos polos, estendendo-se mais para os lados, é uma espécie de pequena ilha. Em outro lugar, a partir daí, a terra me pareceu tão pequena que fiquei humilhado que o nosso império ocupasse, por assim dizer, apenas uma parte dela. Se então toda a terra em que vivemos é pequena, e se nessa pequenez o Império Romano, que se estendeu do Gádios ao Eufrates, tocou, por assim dizer, apenas uma parte dela, como se pensava, segundo a justa razão, até que ponto devemos estimar a magnitude de 1/1000 daquilo que é, por assim dizer, apenas um ponto? Além disso, que Alfonso não se indigne se chamei essa região banhada pelo Oceano Atlântico de fim do mundo, quando outros também a chamaram do mesmo, ou só mencionei a sua estreiteza, como também falamos da estreiteza de toda a Terra. Ele não está falando só da posição geográfica, né, assim, nem de quão distante é a Espanha dessa discussão, né, mas também por que o seu opositor se sentiu tão magoado e ferido com as críticas que ele fez. Então, a passagem que Bruni se refere, né, está presente no Sonho de Cipião, escrito por Cícero, né, 6:21. Neste momento, neste mesmo sonho, também está descrita a defesa do republicano, a defesa da vida ativa, posto que a entrada no céu está aberta aos beneméritos da pátria. Diz Cícero: exercita tu nas melhores ações. Ora, os melhores cuidados são os da salvação da pátria. Movida e exercida por eles, a alma voará mais veloz para que esta sede para esta sua morada. Fim de citação. É clara a influência do orador romano no pensamento humanista, sobretudo no que tange à defesa da vida cívica e oposição à vida contemplativa. O humanista escreve também a biografia de Cícero, né, que está sendo traduzida agora pelo Adriano Scatolin, que é o Cícero Novos, e elogia claramente a figura pública do orador romano pelo seu intenso empenho político a favor da República, em oposição ao ócio filosófico, tão admirado pelos medievais, como também se utiliza dos seus preceitos retóricos e defesa da vida ativa em várias das suas obras. Gualdo Rosa afirma categoricamente: a defesa da influência ciceroniana não pode jamais ser perdida de vista quando tentamos compreender o pensamento de Bruni.
Dito isso, né, vejamos como o conceito de res pública estava nas bases do republicanismo. Eu acho que não vai dar tempo de entrar muito nessa parte, mas tanto essa questão, né, assim, da coisa pública, né, assim, dessa participação popular, de um governo misto, que precisa ser equilibrado, já está posta aqui no De República, e o Cícero acaba encontrando essa discussão, né, seja pelas vias que foi, é difícil da gente mapear exatamente de onde vem isso, mas ele cita o livro 6, e em outra carta ele cita exatamente o livro 2. Assim como aparece no Lauro Quirini, 10 anos depois, já a citação, né, assim, clara do livro 1 do Da República. Ou seja, né, esse texto já circulava de forma direta ou indireta entre esses humanistas num curto espaço de tempo. Né, assim, então é difícil a gente falar, não, eles não conheciam a República, nem as formas de governo, nem a questão do governo misto. Né? Então, eu cito só uma passagem que o Cipião diz preferir a Constituição mista à simples, que o Bruni vai muito nessa direção. Dos três primeiros tipos, em meu entender, o preferível é de longe o régio. Mas ao régio será preferido um que seja equilibrado e temperado com as 3 primeiras formas de Constituição. Essa Constituição possui, antes de mais nada, uma equabilidade, de que os homens livres dificilmente podem estar privados por muito tempo. Depois possui firmeza, enquanto que aqueles 3 primeiros tipos se convertem facilmente nos vícios contrários. De um rei déspota, um senhor, dos otimates, uma facção, de um povo a turbulenta, gente, juntou tudo aqui, não estou conseguindo, a turba e a confusão. A forma mista prioriza essa equanimidade e está associada ao argumento da participação cívica, que é indispensável para um certo tipo de justiça implicada na natureza do Estado como coisa de um povo. E finalizamos este ponto. De todos os Estados, diz ele, seja pela sua Constituição, seja pela sua divisão dos poderes, seja pela sua disciplina, nenhum pode ser comparado com aquele que os nossos pais nos legaram e que eles já tinham recebido de seus antepassados. Então, Bruni usa muito essa citação, tanto na Laudace quanto na história, né, das histórias do povo florentino. Ou seja, é em Roma, né, que há 400 anos não se tem mais reis, mesmo sendo o melhor regime o régio. O que nos leva a pensar que, para este grande orador Cícero, a melhor forma de governo é a romana, cujo sistema misto a sustentou por tantos séculos. E o Bruni usa exatamente esse exemplo. Né? Florença deveria seguir esse mapa, né, assim, dos romanos, porque, mal ou bem, a república dele foi sustentada aí durante muito tempo. Então, o conceito de república de Cícero envolve, então, igualdade, participação popular, justiça e liberdade, né, que não devia ser privada por nenhum governante, seja Ciro ou Licurgo. A privação da liberdade das pessoas comuns não só implica uma forma defeituosa de governo, mas também sugere que o Estado sob tal governo fica aquém de ser uma verdadeira república. Assim, no relato de Cipião sobre a história de Roma, que culmina na República Romana, todas as partes da cidadania romana, não apenas reis e senados, mas também o povo comum, não só os patrícios, mas também os plebeus, constituem para a formação e aperfeiçoamento da República, sendo considerado povo romano todas as ordens sociais de cidadãos nascidos livres. A República é, portanto, um Estado exemplar, porque a sua deliberação dominante promove, em primeiro lugar, uma harmonia de todas as partes do povo romano em vez de discórdias, e, em segundo lugar, vantagens comuns a todas as ordens sociais, como a saúde do cidadão, a segurança das cidades e a vida tranquila e feliz dos seres humanos. Então, como é que isso aparece, né, assim, em obras do Bruni? Né, assim, não é à toa que ele vai desenvolver, tanto no seu elogio da cidade de Florença, né, uma obra aí de 1403, quanto na sua história do povo florentino, o argumento da fundação romana da cidade de Florença, que se torna, por isso, herdeira das suas instituições e valores republicanos. Então, diz o Bruni no livro 2 da sua história do povo florentino. A partir desses indícios, é admirável de dizer quanto cresceu a força do povo.
As pessoas que pouco antes eram servis ao príncipe ou aos seus apoiadores, agora, depois de terem experimentado a doçura da liberdade, voltam todas as suas forças para elevarem a si mesmos e merecer respeito entre os seus. Desse modo, desenvolvendo prudência em indústria doméstica, coragem e armas no estrangeiro. Então, aqui o Bruni, usando, sobretudo Cícero e Sallusto, que ele mesmo menciona como suas referências, o regime tirânico e nobiliário acaba com o talento e intensifica a pobreza, enquanto que o regime republicano ou popular oferece plenas condições para o estabelecimento das virtudes. O regime da liberdade é, segundo Bruni, antes de tudo, o regime onde a capacidade dos cidadãos floresce melhor. Naturalmente, os mesmos anseios se fazem presentes no livro 1, onde Bruni condena a passagem da República ao Império Romano. Então, além dessa defesa da libertas, republicana e da participação popular, o governo misto também é para Bruni a solução para equilibrar as partes do governo florentino e alcançar a equidade entre as partes da cidade. E aí, passando para Laudatio, que está traduzida já para o português, a cidade apresenta-se como um corpo insociável no qual a dulcíssima liberdade, esse é um termo bruniano, assim como as leis, a virtude e as instituições, caminham juntas para propiciar a grandeza da República. Além disso, o Bruni, no final da Laudatio, ele vai dividir a cidade em 4, de tal modo que nenhuma seção ficasse privada de representação. De cada uma delas, elege-se 2 representantes oficiais, os quais não são escolhas fortuitas, mas homens conhecidos e considerados apropriados para tão digno cargo, ou seja, os melhores da cidade vão representar aqui essa parte da cidade. Para governar a República, une-se a esses 8 cidadãos um homem ainda, superior em virtude e autoridade, vindo a cada vez de uma dessas mesmas seções, que é o príncipe do colégio, a empunhar a bandeira da justiça contra os arruaceiros, dizer. Não se quer que esses 9 homens, encarregados de governar a República, habitem outro lugar que a cidadela pública, nem que andem à sua frente os litores, ornando-lhes, assim, uma pompa e lhes atribuindo uma majestade ainda maior. Essa é uma citação do Bruni, da Laudatio, bem no finalzinho da obra. Repare-se que todas as comunas são representadas e por alguém legitimado localmente. Isso em si mesmo é razão suficiente, observado diante do sistema de votação da magistratura superior, para que haja não apenas um rodízio entre um punhado de cidadãos, mas entre membros das diferentes regiões da cidade. Então nós temos o príncipe do colégio, na instituição caracteristicamente assemelhada ao Senado, explicitamente rotativo entre as regiões da cidade, de tal maneira que todas se sentem parte e responsável pelo todo da cidade. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que tem vários autores que vão dizer o governo misto não existe em Leonardo Bruni. Então, o que eu estou dizendo vamos ler o texto até o final, porque se vocês lerem lá as 3 últimas páginas do Elogio da Cidade, da cidade de Florença, eu acho que dá para a gente perceber essas conexões. Por fim, está embutida na forma eleitoral de controle interno dos poderes. Dos 9 magistrados, 8 são eleitos igualmente nos bairros e um, que é superior, os demais, por um bairro por vez. Sendo verdade, no entanto, que algumas vezes surgem situações que parecem precisar de maior capacidade de julgamento, somam-se ainda 12 homens bons, que com os outros 9 decidem as questões da República. A gente perde a conta, desses cidadãos, de onde eles são, o que eles têm que fazer. Mas lendo com calma dá para a gente ir mapeando. Somam-se ainda os representantes da juventude, aos quais, quando lhes couber proteger a liberdade, ocorrem todos e todos os seguem. Eles têm assento no conselho e, assim como os magistrados, se elegem nas 4 sessões e têm, por sua vez, mandato de 4 meses. Estamos aqui diante do ápice da institucionalidade bruniana na Laudatio. O poder da República se divide em 3 organismos distintos, separados desde suas respectivas origens, mas suficientemente relacionados mutuamente, de tal maneira que um seja capaz de controlar o outro para que não se tenha abuso de poder dentro da cidade. A referida capacidade de julgamento diz respeito a toda e qualquer deliberação e ação da cidade.
Os 12 cidadãos bons servem simultaneamente de contrapeso e auxílio à magistratura dos 9 antes comentados. Além destes, ainda, somam-se os representantes da juventude, que serão aqueles que comporão o exército da cidade. Eis aqui, em linhas gerais, a República Bruniana, que segue de perto alguns dos valores e princípios da República Ciceroniana, bastante difundidos em inícios do Quatrocento pelo grupo de humanistas a qual Bruni pertence. Né? Já deu? Já deu. Então, bom, nossa hipótese, portanto, quando falamos de um projeto político, né, de tradução bruniana, ou então quando falamos dessa revolução da tradição bruniana, que é um termo usado pelo próprio Stefano Baldassari, que eu achei bastante interessante, né, para marcar bem essa virada que o Bruni faz, né, é que o vocábulo extremamente hermético que Bruni almeja, com muitas e muitas cartas, tornar claro aos seus contemporâneos, ocorre para que a leitura da política não seja feita mais em defesa da monarquia, como vem sendo feito por Tomás de Aquino, Egídio Romano ou Ptolomeu de Luca, mas que seja feita em defesa da participação cívica, da justiça e da equidade. Bom, gente, era isso. Muito obrigada pela